BLC Institute. Um curso completo e eficaz, feito para você assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Hello everybody! How's it going? Olá pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma videoaula do curso de inglês BLC. Na aula passada, você aprendeu sobre os usos que o verbo to be possui, como dizer quem você é, falar sobre o tempo, no sentido de clima, falar sobre as horas, falar sobre lugares, localização, falar sobre a idade das pessoas e falar sobre o emprego delas. Você se lembra dessas funções, não é mesmo? Lembre-se que a revisão é fundamental para você obter êxito em seus estudos. Durante a leitura da sua revisão dos conteúdos, tente identificar os pontos principais, fazendo com que tenha uma leitura mais atenta e minuciosa. Você pode também acrescentar mais informações, deixando o seu resumo mais completo. The importance of the review. Agora, olha só o que eu trouxe para você. Por meio dos resumos ou das revisões, você separa as ideias principais das ideias secundárias, exercita o uso do vocabulário próprio, adquire vocabulário, desenvolve a habilidade de síntese e, principalmente, te ajuda a fixar e entender o assunto. Cool, isn't it? Legal, não é mesmo? Então, que tal agora fazer as revisões ou os resumos a cada término de aula? Assim, isso te ajudará a fixar e entender melhor o assunto. Lesson plan. Cronograma de aula. Acompanhe com esse cronograma os conteúdos que você irá aprender nesta videoaula. Bons estudos! Open your book on page 22. Abra agora o seu livro na página 22. Esse conteúdo você assistiu na aula passada e vamos retomar a partir desta aula, ok? Nesta tabela, você encontra o formato afirmativo do verbo To be. na sua forma completa, chamada de Full form. e também na sua forma contraída, onde recebe o nome de Contraction. Caso você não tenha feito nenhum tipo de anotação ou queira revisar, checar com as anotações que você fez, compare agora. Veja o que foi feito aqui no cronograma, com as suas respectivas traduções e compare com o que você fez aí no seu caderno. Bom, como você pode ver, essa então é a conjugação do verbo To be. no formato afirmativo. Affirmative. Do seu lado esquerdo você encontra a forma longa e do seu lado direito a forma contraída. As partes que estão em negrito representam o verbo to be. Existem alguns alunos que têm uma certa dificuldade de identificar o que é de fato o verbo to be. Então, para que você não tenha esse mesmo tipo de dúvida, observe. O verbo to be, isto é, o verbo ser ou estar em inglês, são essas palavras que se encontram em negrito do seu lado esquerdo do vídeo. Eu coloquei aqui para você, para ficar mais fácil a identificação, essas flechinhas que mostram quem é quem nessa conjugação. Então, Subject pronoun. que em português recebe o nome de pronome pessoal ou sujeito, são essas palavras que se encontram antes do verbo to be. Por exemplo, I, you, he, she, it, we, you, they. Let's look at the example. Vamos ver um exemplo. Acompanhe. Complete the gaps.
with the verb to be. Complete os espaços em branco com o verbo ser ou estar. Então, nós temos We in England. Nesse espaço em branco, você deve preencher com o verbo to be mais adequado. O que você acha que pode vir nesse espaço? Acertou se você escolheu essa formação. We are. Mas lembre-se, o verbo que nós iremos colocar no exercício é apenas este aqui, que está em negrito. Este é o verbo to be que o exercício pede para você colocar. E o significado dele é são ou estão. Não há a necessidade de você colocar o pronome we também lá no exercício. Então, resumindo, pegaremos apenas o verbo to be. We are in England. So, can you translate? What does it mean in Portuguese? Agora é com você. Você consegue traduzir essa frase para o português? Pause agora mesmo este vídeo e diga em voz alta como fica a tradução dessa frase. Se você respondeu, nós estamos na Inglaterra, acertou! Let's go back to the content. Agora vamos voltar ao nosso conteúdo. Vamos trabalhar agora com a nossa próxima frase. Acompanhe. It, Monday, today. Bem, precisamos então encontrar o verbo adequado para esta frase. Agora é hora de voltar à nossa tabelinha da conjugação do verbo to be no formato afirmativo. Pause este vídeo e veja qual é o verbo mais adequado com aquela frase que nós lemos anteriormente. That's right. This is the best option. Isso mesmo, essa é a melhor opção. Esse é o verbo to be que se encaixa bem com essa conjugação. Portanto, nós temos It is Monday today. So, what does it mean in Portuguese? Agora, mais uma vez, pause esse vídeo e tente traduzir para o português. Diga em voz alta o que significa. Se você respondeu assim, acertou! Hoje é segunda-feira. Ou, se você preferir, pode também traduzir de forma literal. É segunda-feira, hoje. Let's practice a little. Do these exercises below. Que tal praticarmos um pouco? Copie os conteúdos para o seu caderno e tente fazê-los sozinho. Caso sinta dificuldade, pode consultar os seus conteúdos, as anotações que fez em seu caderno, o seu material em geral, ok? Ok, agora é hora de treinar. Pause este vídeo e faça os exercícios. Não deixe de fazê-los. Pular etapas faz com que você não tenha resultados em seus estudos, ok? Let's check. Vamos checar? Vamos começar então fazendo o primeiro exercício, onde pedia para você colocar o verbo to be adequado na sua forma completa, isto é, sem a contração. Acompanhe. I am a student. Eu sou um aluno, um estudante. Também pode estar no gênero feminino, ok? Caso você não tenha feito a tradução e tenha alguma dúvida em relação a essas frases, esse é o momento. He is a teacher. Ele é um professor. She is a journalist. Ela é uma jornalista. It is a book. Isto é um livro ou é um livro.
We are mechanics. Nós somos mecânicos. You are pilots. Vocês são pilotos. They are policemen. Eles são policiais. Lembrando que o apóstrofo é uma marca registrada da contração em inglês, usado pelos verbos. O apóstrofo também ocorre em português. Veja, ele nada mais é do que um sinal gráfico que parece uma vírgula, não é mesmo? Que indica a elisão de sons ou supressão de letras. Em inglês, ele recebe o nome de apostrophe. Let's practice reading. Vamos praticar a leitura. Acompanhe. I'm young. Eu sou jovem. He's handsome. Ele é bonito. She's beautiful. Ela é bonita. It's a pencil. Isto é um lápis. We're friends. Nós somos amigos ou amigas. You're students. Vocês são alunos, estudantes. They're happy. Eles ou elas são felizes. Pronunciation. Pronunciação. Agora, fique atento com essa dica de pronúncia. No inglês americano e britânico, sabemos que há diferenças, não é mesmo? Com relação à pronúncia dessa contração, também há essa diferença. Veja como é a pronúncia no inglês britânico. Acompanhe. We're. Where. Já no inglês americano, é pronunciada de uma outra forma. Ouça e repita. We're. Where. Essa contração também tem diferença no som, tanto no inglês britânico quanto no americano. Ouça o som dela no inglês britânico. There. Ou There. e no inglês americano, ela fica assim. There. Ou There. Now, I have a question for you. Have you noticed that there are some words in English? They have the same sound, the same pronunciation? agora eu tenho uma pergunta para você. Você percebeu que tem palavras em inglês que possuem a mesma pronunciação, o mesmo som? Estes são alguns exemplos de palavras que você ouviu em alguns instantes e você deve ter percebido que elas se parecem com outras palavras. Observe o som. Foi o caso de Your. de você é ou você está. Tem o mesmo som da palavra Your. de seu ou sua. O mesmo ocorreu com a palavra Where. de nós somos e nós estamos. Possui a mesma pronúncia de Where. de onde, aonde. O mesmo ocorreu com There. e com relação à palavra there, de lá ou ali. Do you know why? Agora, você sabe me responder por que isso ocorre? Por que isso acontece? Você já ouviu falar em palavras homófonas? Em inglês, ela recebe o nome de Homophone. palavras homófonas. São palavras que apresentam a mesma pronúncia, mas que têm grafia e significados diferentes. Por isso, eu trouxe aqui mais alguns outros exemplos para você observar bem essa situação. É o caso da palavra pobre, que se pronuncia Poor. e o verbo derramar. Poor. Também é o caso da palavra Sea. mar.
e see, do verbo ver. É o caso também da palavra certo right, e da palavra escrever. write, E por último, é o mesmo caso da palavra rezar pray, e presa. pray. Mas talvez você esteja se perguntando como você poderá identificar isso em uma frase. How can I identify in a sentence? Context. Contexto. Do you know what it is? Você sabe o que significa? Contexto é a relação entre a frase e a situação em que ocorre dentro de um texto, por exemplo. Lugar, tempo, emissor e entre outros são elementos importantes que compõem essa situação. Isso tudo permite que você tenha uma compreensão correta, mesmo quando há palavras com sons iguais ou parecidos. Então, o contexto é tudo. So, let's imagine that you listen to this sentence. Bom, vamos imaginar que você escute essa frase. We're good friends. Ao ouvir a frase, eu creio que seja pouco provável que você faça esse tipo de erro. Associar o som Where? como este exemplo que foi dado abaixo, com a tradução de aonde, mesmo porque não faria nenhum sentido, não é mesmo? Então a frase correta é a frase de cima. We're good friends. Nós somos bons amigos ou boas amigas. E não a frase abaixo, onde bons amigos. Let's practice a little. Complete with the correct form of the verb to be. Que tal praticarmos um pouco mais? Neste exercício, você deve completar os espaços em branco com a forma correta do verbo to be. Put the words in the correct order to make positive sentences. Já nesse exercício, você deverá colocar as palavras na ordem correta e montar frases afirmativas. Tente fazer os exercícios sozinho. Caso sinta muita dificuldade, consulte o seu caderno e as anotações que fez. Bons estudos! Enjoy your studies. DLC Institute. Um curso completo e eficaz, feito para você assistir em qualquer hora e em qualquer lugar.